De Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Álvaro Guimarães para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Ao Rei, ó Deus, concedei a vossa retidão e a vossa justiça ao filho do monarca, para que ele governe o vosso povo com equidade e os humildes do vosso povo segundo o direito. Tem a palavra o senhor primeiro secretário. A ata, nós estamos dispensando a leitura da ata da sessão anterior. Eu já passo a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, ofícios em resposta aos senhores deputados Júlio Pina, Hamilton Filho, Paulo César, Carlos Cabral, delegada Adriana Costa, Tião Caroço, Virmondes Cruvinel, Zé Carapô, Antônio Gomide e Paulo Trabalho. Dê ciência aos senhores deputados e ao arquivo. Senhor presidente, somente esse expediente. Obrigado, deputado. Encerrado o expediente, o momento oportuno para apresentação de matérias. Apresentado, deputado? Desce lá, por favor. Nós não temos nenhum inscrito aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Nenhum inscrito no chat. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra o deputado Humberto Aidar. Senhor presidente, para devolver matérias que foram apreciadas na Comissão de Serviços e Obras Públicas, Segurança Pública, Educação, Cultura e Esporte. Senhor presidente, solicito que Vossa Excelência, no momento oportuno, possa convocar, com a permissão do plenário, a sessão da comissão mista. Vossa Excelência não pede, deputado. Vossa Excelência manda. Vamos convocar, logicamente, com a quiescência do plenário, né? Ok. Muito obrigado. Deputado Ismo Moreira. Boa tarde, companheiros, deputados. Senhor presidente, estou pedindo um requerimento aqui a Goinfra, no Pedro Salles, a posição de aeroporto em São Domingos, no Nordeste goiano. É uma cidade turística, uma cidade importante. Então, esse requerimento nós aqui vai ao governador Ronaldo Caiado e a Avenida Goinfra Pedro Salles. Ok, presidente? Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Deputado Maiklin Carreiro. Presidente, apresentar um requerimento endereçado ao governador Ronaldo Caiado e ao novo reitor da UEG, solicitando a criação de um grupo de trabalho para dar mais celeridade na expedição dos diplomas de conclusão de curso. Há acadêmicos aí que relatam um atraso de mais de 12 meses na expedição desse diploma, então é muito oportuna a apresentação desse requerimento para que a gente possa resolver o problema desses acadêmicos. Muito obrigado. Deputado Carlos Cabral. Obrigado, presidente. Apresenta aqui um título de utilidade pública para a Federação Goiana de Futebol 7. Eu peço urgência e preferência, tendo em vista que existe emenda parlamentar da minha autoria para essa entidade. E apresento agora, senhor presidente, um requerimento endereçado ao senhor governador Ronaldo Caiado e também com cópia à secretária de Estado da Economia, Cristiane Schmidt, para solicitar a reanálise do valor máximo de veículos automotores que são adquiridos por pessoas com deficiência. O valor máximo atualmente, seguindo a regra nacional do IPI, que estava estabelecida, era de R$70 mil. No entanto, o governo federal aumentou, dado o aumento dos veículos, essa alíquota para R$140 mil, e aqui no estado de Goiás ainda não se acompanhou esse aumento. Então, estou solicitando, para acompanhando a regra federal, que seja aumentado para o valor de R$140 mil. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Deputado Antônio Gomide. Obrigado, senhor presidente. Fazendo um requerimento, solicitando a Goinfra, senhor presidente, uma atenção ali do senhor Pedro Henrique Salles, conversando com o nosso prefeito da cidade de Cavalcante, a construção de uma nova ponte ali da GO 241, localizada ali sobre o Rio das Almas, que dá acesso à cidade de Cavalcante. Obrigado. Encerrada a apresentação de matérias,
O momento oportuno para o pequeno expediente. Nós temos algum inscrito aí? Nenhum. Perfeitamente. Não temos inscrito para o pequeno expediente. Eu passo a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Não há projeto, senhor presidente. Não havendo projetos apresentados, já entramos na pauta da ordem do dia. Mas antes, senhores deputados, eu quero consultar o plenário. Há uma solicitação do deputado Humberto Aidar, primeiramente, para colocarmos na pauta da ordem do dia matérias devolvidas. A gente lê. Exatamente isso. Então eu coloco em apreciação do plenário. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. E também há uma solicitação do deputado Humberto Aidar para convocarmos, após a sessão ordinária e a pauta da ordem do dia, convocarmos comissão mista para hoje ainda após a ordem do dia. Eu coloco em apreciação do plenário. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Senhor presidente, processo em fase de segunda discussão e votação 0764, deputado Tiago Albernaz, vedação da cobrança de valores decorrentes da lavratura do termo de ocorrência de irregularidade na mesma conta, fatura ou boleto bancário, no qual se remunere o serviço, além da vedação do corte do serviço público por suposta fraude no medidor, apurada unilateralmente no âmbito do Estado de Goiás. Senhores deputados, essa matéria já teve discussão e encaminhamento de voto e foi encerrada a votação no dia de ontem por falta de quórum na hora da votação. Então, eu solicito a liberação do placar eletrônico. Espera aí, ainda não liberou. Agora sim, liberado o placar eletrônico para votação. Mas não acredito no trem desse. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Tião Caroço tem a palavra. Obrigado, presidente. Presidente, eu não estou conseguindo aqui entrar, mas eu gostaria de considerar meu voto sim, por favor. Tá bom, deputado. Nós vamos pedir para a nossa assessoria entrar em contato com Vossa Excelência para ver se Vossa Excelência consegue registrar o voto. Mas, de qualquer forma, nós já estamos considerando o seu voto. Senhores deputados, ainda não há votos suficientes. Deputado Thales Barreto, deputado Paulo César, deputado Humberto Teófilo, deputado Hamilton Filho, deputado Zé Carapô, deputado Lucas Calil, deputado Wilde Cambão, deputado Tião Caroço também ainda não votou, mas já registrou o voto dele. Nós temos agora 21 votos, com o deputado Tião Caroço 22 votos. Está aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para a Extração de Outorga. Processo em fase de primeira discussão e votação, 4979, deputado Iso Moreira, dá denominação ao próprio público que especifica Francisco Jacinto da Silveira, a ponte sobre o rio Santa Maria na rodovia GO 236, no trecho que liga os municípios de Flores de Goiás
até Alvorada do Norte. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado para votação. Deputado Tião Caroço, deputado Thales Barreto, deputado Bruno Peixoto, deputado Paulo César, deputado Major Araújo, deputado Hamilton Filho, deputado Zé Carapô, deputado Charles Bento, deputado Wilde Cambão, já deu. 22. Está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em primeira fase de votação, discussão e votação. 33551, Antônio Gomide. Assegura aos professores e funcionários de instituição de ensino públicas e privadas, quando do reinício das aulas presenciais, no âmbito do Estado de Goiás, a realização de teste para diagnóstico laboratorial do coronavírus, na forma que especifica. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado para votação. Deputado Tião Caroço agora votou. Deu certo, viu, Fábio? O voto do deputado Tião Caroço. Já deu aqui 23 votos e está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 5189, doutor Hélio de Souza e Amauri Ribeiro. Altera a lei 11.651, de 26 de dezembro de 1991. Que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado para votação. Questão de ordem, presidente.
Tem a palavra o deputado Alisson Lima. Presidente, apenas para que conste que ontem eu citei verbalmente aqui a apresentação de um projeto de lei de nossa autoria, mas ontem fizemos algumas correções aqui e estou protocolando hoje, ainda em tempo aqui, o projeto que dispõe sobre a instituição de incentivo fiscal, presidente, para empresas que espontaneamente equipararem nos seus quadros de funcionários mulheres com o número de homens. Apresentar aí realmente uma sugestão de projeto de lei para casa, para que o governo do Estado possa implementar, sem dúvida, um alcance social gigantesco. Deputado, sem problema, Vossa Excelência já apresentou, mas ele está em momento inoportuno. Aí, amanhã, na apresentação de matérias, Vossa Excelência apresenta novamente e protocola a matéria. Deputado Gustavo Seba, deputado Edson Souza, deputado Bruno Peixoto, deputado Paulo César, deputado Vinícius Cirqueira, deputado Major Araújo, deputado Hamilton Filho, deputado Zé Carapô, deputado Maiklin Carreiro, deputada delegada Adriana Corse, deputado Virmontes Cruvinel, (24 votos), por coincidência, está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 03-3141, deputado Thales Barreto. Institui a Bolsa Atleta no âmbito do Estado de Goiás e dá outras providências. Está em discussão. Para discutir, deputado Henrique Arantes. Cumprimento a todos. Declaro meu voto favorável ao projeto, que é de fundamental importância, Bolsa Atleta para os atletas, né, no nosso estado. E queria pegar um gancho aqui de um debate que trouxe aqui ontem no plenário. O deputado Alisson Lima trouxe um tema para ser debatido, que é sobre a taxa de lixo. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Se joga muito no prefeito a responsabilidade, que o prefeito deveria ou não cobrar essa taxa. Eu acho que a culpa, primeiro que imposto ninguém quer pagar. Nenhum cidadão quer ter aumento de despesa com o poder público. Só que a Prefeitura de Goiânia, a Prefeitura de Aparecida, a Prefeitura de Nerópolis, a Prefeitura de qualquer município desse país não tem culpa disso. A culpa disso é do nosso pacto federativo, que é o pior que existe. O Brasil espelhou a sua república em dois países, França e Estados Unidos da América, basicamente nesses dois. Só que lá as repúblicas dão mais autonomias para os seus municípios. No Brasil, o município recebe de cima para baixo a determinação e ai dele se não cumprir. Ai do município se não cumprir. Hoje mesmo, as prefeituras todas são obrigadas a tratar do lixo e não pode ser coletado aquilo gratuitamente. Água da mesma forma. Muitos municípios de Goiás, deputado Alisson, entregavam água de graça para os cidadãos. Eu fui recentemente em Vicentinópolis, São Simão. Essas duas cidades tinham um sistema de abastecimento próprio e de poços e davam água, não cobravam dos seus cidadãos. E eles são obrigados a cobrar. E qual prefeito quer cobrar? Nenhum. O prefeito que cobra aquilo é uma medida muito antipática e acaba que politicamente não é interessante, porque o seu adversário político não cobrava. Ou o que ele está sucedendo não cobrava, mas ele está sendo obrigado a cobrar. Então esses municípios e muitos outros são obrigados a cobrar também a água. Então quando a gente critica uma taxa como essa, a gente não pode criticar, no meu entendimento, aquele que chegou e está pegando para conduzir. A culpa disso são dos nossos deputados federais e senadores. A culpa disto é do nosso Congresso Nacional, que aprova tais medidas e joga para a responsabilidade do município, sem nem saber se o município tem a capacidade financeira de arcar com isso. Um outro exemplo bem claro desse ponto é o piso salarial para os profissionais de educação, deputado Maiklin. Quando o governo federal determinou que todos os municípios do Brasil pagassem um piso para a educação, não que eu ache errado, eu acho certo. O profissional tem que ser valorizado. Só que muito município,
talvez não tinha capacidade financeira de fazer aquilo. Então ele teve que cortar despesas de outro lado, de investimento, de infraestrutura. Ele teve que reduzir sua despesa em outros lados para poder arcar com aquilo. E agora, da mesma forma, o município que não tiver aterro sanitário, que não cobrar a sua coleta de lixo, o prefeito responde por improbidade administrativa. Aquele cidadão não vai poder, depois que sair da prefeitura, ele não vai poder comprar um carro e registrar no seu nome, não vai poder comprar um lote e registrar no seu nome. Então, o culpado disso tudo, que eu vejo o jornal muito criticando o prefeito Rogério Cruz, o culpado disso tudo é o nosso Congresso Nacional. O Congresso que aprova a medida dessa e manda a prefeitura fazer. A prefeitura não quer fazer, tanto que ela está deixando para protocolar no final. Todas as prefeituras, deputado Vinícius Cerqueira, têm a obrigação de mandar o projeto para a Câmara até o mês de agosto deste ano. O prazo final, caso contrário, terão um processo movido contra elas, contra essas prefeituras. Então o prefeito de Goiânia está deixando para entrar em agosto com o processo na Câmara, para a Câmara debater e ali ver o que vai acontecer. Mas eu só queria fazer aqui uma justiça, que o culpado desse problema não são os prefeitos. O culpado não é o prefeito de Itaúsu, não é o prefeito de Jaraguá, o culpado é o nosso Congresso Nacional, que aprova medidas que, sem saber se a prefeitura dá conta, fazendo média ali talvez com alguma medida ou algum lobby que exigiu que isso acontecesse, e a prefeitura talvez nem sabe o que vai fazer, nem sabe se programar, é pega de assalto, pega de surpresa, mas é obrigada a responder e fazer o que a lei manda. Então os prefeitos do nosso país, todos eles, só estão fazendo o que a lei exige. A mesma forma com os demais tributos que acontecem. Então, infelizmente, a culpa de cobrar o lixo não são das prefeituras. É do nosso Congresso Nacional e eu jogo a culpa lá de forma exclusiva, deputados federais e senadores. Encerrada a discussão, quer discutir, deputado? Então, eu revogo o despacho e passo a palavra ao deputado Maiklin Carreiro. Muito boa tarde, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os meus colegas deputados, deputadas, aqueles que nos assistem pela TV Alego. Meus cumprimentos também aos servidores dessa casa. Presidente, ontem o deputado Alisson trouxe um tema importante que, de fato, essa casa aqui não vai poder se omitir quanto à instituição das taxas de coleta de lixo que todos os municípios do Brasil, ou quase todos, estão apresentando aí para as câmaras municipais para que votem e implemente. Realmente é um debate também, embora seja de âmbito municipal, que nós não podemos nos omitir. Fui vereador e quero aqui chamar a atenção das câmaras municipais. De fato, o novo marco de saneamento básico prevê que os prefeitos, que os municípios devem, que os prefeitos devem apresentar projeto aí para as câmaras municipais. Mas isso não pode ser feito, hipótese alguma, de qualquer jeito, presidente. O contribuinte, o cidadão está cansado de ser taxado, está cansado de ser cobrado e agora é surpreendido com mais uma taxa aí que vai dificultar a sua vida, cobrando mais dinheiro dele, dificultando a sua subsistência, retirando mais dinheiro do seu salário. Muitas prefeituras, e eu posso destacar até aqui a cidade de Morrinhos, os projetos são enviados sequer sem uma expectativa, sequer sem um estudo de despesa, de quanto custa a limpeza pública do município para que possa definir essa taxa. Os prefeitos não estão atentos ao princípio da capacidade contributiva, cobrando daquelas pessoas que moram nos setores mais periféricos das cidades, dos seus municípios. Ora, quanto nós vamos cobrar uma taxa de limpeza pública do cidadão que está batendo na porta da prefeitura por um auxílio emergencial, por um emprego? Então, o que eu quero aqui não é manifestar contrário à taxa ou a favor da taxa, mas eu quero manifestar aqui uma posição de coerência, de sensibilidade das prefeituras e principalmente chamando a atenção das câmaras municipais para que fiquem atentos de como esses projetos de lei estão sendo enviados para o parlamento municipal, para que discuta, para que aprove. Na minha cidade, até os templos religiosos serão taxados.
serão cobrados inclusive dos templos religiosos. Então, esse projeto sim tem que ser debatido com afinco nas câmaras municipais e não cobrar as taxas de todos os contribuintes, mas daquele que tem capacidade contributiva para tal. Então fica aqui a minha manifestação de cautela aos vereadores agora que ficaram, vamos dizer assim, com a bucha para resolver. Que é o seguinte, o prefeito apresenta o projeto muitas vezes, mas aí quem aprova e quem leva o desgaste são os vereadores, é a Câmara Municipal. Então, coerência no debate dessa matéria, fiscalizem a legalidade desse projeto, se as prefeituras estão atendendo ao princípio da capacidade contributiva, se estão atendendo às imunidades, às isenções que devem atender, regidas pelo Código Tributário Nacional, e principalmente se elas apresentam aí o orçamento para definir o valor da taxa. O prefeito não pode instituir a taxa do valor que quer, tem que apresentar um orçamento para que esse projeto seja amplamente debatido e votado, e principalmente instituir naqueles municípios que não têm receita, que não têm orçamento para tal serviço. Sem mais, presidente, deixo as demais discussões para os próximos projetos. Deputado Alisson Lima. Boa tarde a todos, nobres deputados, sociedade sempre nos acompanhando através da TV Assembleia e também das redes sociais. Projeto de lei que cria, institui a Bolsa Atleta no âmbito do Estado de Goiás e da outras providências de autoria do deputado Thales Barreto. Manifesto aqui meu voto favorável e aproveito para poder falar sobre a taxa de coleta de lixo, que está sendo amplamente divulgada pela imprensa, não apenas aqui em Goiânia, mas também em outras regiões do Brasil. E gostaria, sociedade, de argumentar aqui que alguns municípios, incluindo capitais, citando o exemplo de Curitiba, que sem dúvida é uma das maiores referências urbanísticas do mundo, presidente, lá a taxa foi instituída, só que incorporada já dentro do IPTU. Já foi incorporada dentro do IPTU, ou seja, um acordo com a sociedade. Isso foi feito no passado aqui de maneira política. Já foi feito de maneira política, haja vista, deputados e deputadas, que Goiânia já tem uma das taxas de IPTU, já cobra o IPTU proporcionalmente, é um dos mais caros do Brasil. É um dos mais caros. E aqui, ó, citando o caso de Curitiba, por exemplo, lá tem isenção de 50% e até total para várias famílias. E mesmo assim, ela já foi embutida dentro do IPTU. Ou seja, no valor geral do IPTU, chegaram no acordo que a taxa já foi embutida lá. Não foi, em momento algum, acrescentada em cima do valor que as pessoas já pagavam de IPTU. Então, o caminho, deputados que estão defendendo a taxa em prol do municipalismo, o caminho realmente é não penalizar mais a sociedade. R$300 por ano que seja, 270 a mais por ano que seja, para uma família de baixa renda ou para qualquer pessoa que seja. Nós já estamos vivendo um contexto em que as pessoas estão cansadas de pagar imposto. Então, desculpa não tem, desculpa esfarrapada não cola. Se a Prefeitura de Goiânia quiser, ela pode já, em cima do valor de hoje do IPTU, nos próximos carnês por ano que vem, já acrescentar o valor da taxa, ou seja, reduzindo para o cidadão, sem ter que acrescentar um gasto a mais para o cidadão. Se quer criar taxa, ok, cria. Então dá um desconto desse valor no IPTU e incorpora a taxa nos próximos anos. Aí eu sou o primeiro a ficar calado aqui. Agora, colocar valor a mais para a sociedade poder pagar, nesse momento em que as pessoas já não aguentam mais tantos impostos. O IPTU cresceu mais de 300% em Goiânia nos últimos 10 anos. O valor do IPTU, mais de 300%, em cima de adequação de planta de valores, em cima do IPTU regional, em cima de escambau A4. Me desculpe a expressão, mas a população já está cansada de pagar tantos impostos aqui no Brasil, e uma taxa a mais agora, nesse momento de pandemia, é uma crueldade, é um crime contra o cidadão. Então, Prefeitura de Goiânia, faça o seguinte então, reduz o valor, R$300,
proporcionalmente aí reduz para toda a sociedade R$300. Se a pessoa já paga R$300 apenas de IPTU hoje, dá isenção. Pronto, resolve. Agora, o que não dá realmente é para assistir, no momento desse, realmente mais uma manobra, mais um movimento por parte da Prefeitura de Goiânia no sentido de poder penalizar o cidadão. O orçamento geral da Prefeitura de Goiânia é de R$6 bilhões. A Prefeitura de Goiânia conta hoje com R$6 bilhões para poder administrar a capital. E o ex-prefeito Iris Rezende, quando saiu, disse que as contas estavam em dia. Então, se tiver algum tipo de desequilíbrio fiscal e financeiro, a culpa não é do cidadão. Eu não vou permitir, em nome do cidadão goianiense, eu não vou permitir calado com que esse tipo de crime possa acontecer aqui em Goiânia sem me manifestar. Então, vamos então por esse caminho, a sugestão que eu dou para a Prefeitura. Estou aberto ao diálogo, para conversar com qualquer deputado aqui que possa falar em nome do Paço Municipal. Vamos recuar nesse sentido, sociedade, de pegar esse valor de R$300, diminui no valor geral do IPTU e ano que vem anexa a taxa. Ok, todo mundo vai ficar aí satisfeito não, porque todo mundo está pagando imposto demais no Brasil. Mas eu tenho certeza que pelo menos ficarão aí mais contentes por conta dessa atitude da Prefeitura de Goiânia, que mais uma vez vem para poder sacrificar o lado mais fraco da história, que é o cidadão goianiense que já está cansado de pagar as taxas. Para discutir, deputado Vinícius Cerqueira. Muito boa tarde, senhor presidente, nobres pares. Senhor presidente, nós estamos num momento muito oportuno para estar discutindo uma matéria de tão imensa importância que aqui o Bolsa Atleta, ao âmbito do Estado de Goiás, o projeto de autoria do deputado Thales Barreto do ano de 2015. E o que acontece? É salutar essa discussão nesse momento, porque infelizmente, salvo engano, apenas 2 atletas goianos foram para as Olimpíadas lá de Tóquio. Isso por falta de uma série de fatores que eu vou passar e pincelar de forma muito rápida aqui, até por ser conhecedor da causa. A falta de investimento no esporte goiano ela é muito grande, ela não tem um planejamento de ciclos olímpicos, ou seja, os atletas que estarão nas Olimpíadas, nas próximas Olimpíadas, que será daqui 3 anos, devido ao atraso de um ano dessa de Tóquio, eles já tinham que ter sido monitorados há 4 anos atrás, e isso não acontece no nosso estado. Felizmente, o governador Ronaldo Caiado retomou a Secretaria de Esporte do Estado de Goiás, mas eu quero até aqui, senhor presidente, infelizmente, o projeto que nós estamos votando aqui, ele não pode ser votado da maneira que está. É lógico que eu defendo integralmente a questão do Bolsa Atleta, e eu defendo não só a Bolsa Atleta profissional, como a Bolsa Atleta estudantil, a Bolsa Atleta intermediária. Por qual motivo? Nós temos um parágrafo aqui que, até alertado aqui pelo nobre deputado Antônio Gomide, na qual eu quero parabenizá-lo aqui pela sua sabiência, sua observação, fala aqui no parágrafo 2º do artigo 1º, para efeito exposto no parágrafo 1º, que é você dar a bolsa para o atleta, esses atletas devem ter participado de Jogos Olímpicos ou Paralímpicos, ou seja, atualmente nós estamos querendo que tenha esse Bolsa Atleta para o atleta chegar nas Olimpíadas, para que o estado de Goiás possa ser medalhista. Então, da maneira que esse processo está aqui, infelizmente ele não pode ser votado. Ele, infelizmente, da maneira que vai estar, nós vamos estar taxados aqui amanhã na matéria, na capa de todos os jornais, que deputados querem dar a Bolsa Atleta para atletas que disputaram Olimpíadas. Ou ele já chegou ao seu ápice ou ele se aposentou, porque só foram 2 esse ano. Então, infelizmente, senhor presidente, quero fazer uma solicitação formal à Vossa Excelência para que nós possamos retirar essa matéria de pauta e possamos elaborar um processo que realmente possa atender os atletas do Estado de Goiás. Muito obrigado, senhor presidente. Certamente, deputado. Ainda tem o deputado Humberto Aidar inscrito para debater, para discutir. Logo na sequência, a mesa delibera sobre o assunto. Deputado Humberto Aidar para a discussão da matéria. Senhor presidente, senhores deputados,
deputadas, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, eu quero entrar também nesse debate aqui do Bolsa Atleta, mas afirmar com conhecimento de causa, depois de ter ficado 4 anos à frente da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer aqui da capital, que antes de pensar em Bolsa Atleta, cabe ao Estado fomentar a iniciação esportiva, deputado Antônio Gomide, muito antes do esporte alto rendimento, que é o atleta que é preparado para disputa. E estou dizendo isso, senhores, porque na nossa época, Califas, senhor que é atleta, nós conseguimos ter em Goiânia 20 mil crianças no projeto Draulas Vaz. Nós oferecíamos, desde o futebol, lá no campão de terra, no terrão, até o xadrez nas escolas. Comprovadamente, numa pesquisa nos Estados Unidos, presidente em exercício Henrique, cada dólar investido no esporte representa 3 dólares de economia na saúde. Isso sem contar em segurança pública. Você impede que o jovem, que a criança caia na delinquência, porque você dá atividade a essas crianças. Hoje, infelizmente, na capital, no interior, tirando um projeto aqui, que pinça aqui e acolá, nós não temos iniciação esportiva em lugar nenhum. E todas as cidades de Goiás têm um ginásio de esportes, normalmente cedido a ditas lideranças que inclusive cobram da sociedade para poder usar o bem público. Então, senhores, eu quero aqui fazer uma cobrança, muito mais do que uma cobrança, uma sugestão ao secretário de Esportes, que vale também para os municípios. Invistam na criança, no adolescente. Põe esses meninos para jogar bola, jogar basquete, jogar vôlei. Um período estuda, o outro pratica esporte. Muito mais importante do que o esporte de alto rendimento, porque aí nós temos os clubes, nós temos patrocinadores. Ninguém quer patrocinar o menino que mora lá na periferia, jogando futebol lá no campo de terra. Mas um atleta que pode daqui a pouco disputar jogos, campeonatos, ele tem condição de ser patrocinado por alguém. Então, eu venho aqui hoje, senhor presidente, primeiro, para também engrossar aí a fala e o desejo da retirada desse projeto. Ele tem uma falha ali no seu artigo, até porque se for da Bolsa Atleta só para quem tem índice olímpico, a função do Bolsa Atleta é exatamente potencializar que o atleta possa treinar, possa ter condições de um dia competir. Então tem algo equivocado no projeto. Eu também quero engrossar aí o pedido de retirada de pauta, senhor presidente. Perfeitamente. Então, na função de presidente de exercício, eu delibero para a gente retirar o projeto de pauta e devolver ao autor, para que o autor corrija ou decida o que ele quiser fazer com o projeto. E agradecer ao deputado Gomide por identificar a falha no projeto. A essência dele é fantástica, mas havia falha técnica no projeto, deixando ele impossibilitado de ser aprovado. Com você, Álvaro. Processo em fase de primeira discussão e votação, 3650, Iso Moreira, dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão da disciplina Introdução ao Estudo do Direito, da estrutura curricular no ensino da rede pública e ensino do Estado de Goiás.
esse projeto também é da legislatura anterior, vamos deixar ele suspenso da pauta e tratar ele a posteriori. Doutor Sardinha sabe das coisas, né, presidente? Ah, tá certo. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2415, Virmontes Cruvinel, altera dispositivo da Lei 19.587, de 10 de janeiro de 2017, e dá outras providências. Senhores, o projeto está em primeira fase e está colocado em discussão. Está encerrada a discussão, está em votação. Também está encerrado, eu peço a liberação do painel para o registro de voto. Deputado Francisco Oliveira. Deputado Thales Barreto. Deputado Bruno Peixoto. Deputado Humberto Aidar. Deputado Paulo César. Deputado Cairo Salim. Deputado Humberto Teófilo. Deputado Major Araújo. Deputado Paulo Trabalho. Deputado Hamilton Filho. Deputado Zé Carapô. Deputado Lucas Calil. Deputada delegada Adriana Corse. Deputado Amaury Ribeiro. Deputado Jefferson Rodrigues. Presidente, só para 25 votos, está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Deu uma questão de ordem para o deputado Virmontes Cruvinel. Senhor presidente, apenas para agradecer os colegas aí pelo apoio à votação, e estava comentando aqui também com o deputado Henrique, o deputado Tiago e o deputado Vinícius. Parabenizar, presidente, o senhor vai fazer um encontro aí com os prefeitos lá em Rio Verde nesse final de semana, e eu acredito que é oportuno, nós sabemos aí da sua liderança e amizade aqui com os deputados também, os deputados que estiverem por Goiás, aí fazer uma visita a Rio Verde e prestigiar, presidente, essa recepção aos prefeitos, esse diálogo aí com os colegas aí também da comunidade. Como o senhor sempre é municipalista, fica aí o convite aos colegas deputados também, para que possamos prestigiar em peso lá a sua ação em Rio Verde. Parabéns pelo trabalho, presidente. Muito obrigado, deputado. Pode ter certeza que está estendido o convite aos nossos nobres colegas parlamentares, esse sábado, durante todo o dia. Estaremos lá atendendo a vários prefeitos, juntamente com o governador Ronaldo Caiado, e despachando muitas demandas de municípios. Tem a palavra deputado Álvaro Guimarães. Processo em fase de primeira discussão e votação, 0754, deputado Henrique César, estabelece isenção de ICMS nas contas de energia, água e esgoto aos estabelecimentos religiosos de qualquer culto no âmbito do estado de Goiás. Sem condição. Discutido. Primeiro, deputado Henrique Arantes, depois, deputado Carlos Cabral. Queria aqui agradecer aos companheiros, deputado Maiclin, deputado Alisson, deputado Humberto, que acabou que a gente construiu aqui um pequeno debate, né? Deputado Gomide também, a gente construiu aqui um pequeno debate, estava um clima meio morto, então a gente acabou dando um pouco de vida para o parlamento hoje. Queria dizer, presidente, que o senhor não me convidou, mas eu vou nesse evento do senhor no sábado, em Rio Verde. Eu quero estar presente lá para poder estar acompanhando e prestigiando, até porque hoje aqui nesse parlamento nós temos um grande bloco de muitos parlamentares, praticamente a maioria dos deputados, que se fortaleceram por conta da sua liderança.
Então, acho que é importante ir lá para poder prestigiar e mostrar também força sua perante as lideranças que irão apoiar no seu projeto eleitoral do ano que vem. E que, concomitantemente, não vai ter problema, porque não vai ser o mesmo projeto dos colegas aqui da casa. Então, eu faço questão de ir lá para poder prestigiar, mostrar que o senhor tem força com os colegas deputados, que acho que pelo menos uns 10 deputados devam ir, né? Acredito. Eu mesmo estou com a agenda tranquila sábado, então faço questão de ir lá para poder prestigiar esse evento de Vossa Excelência. E ainda também sobre iniciação esportiva, debatida aqui com brilhantismo pelo deputado Humberto Aidar, eu estava fazendo uma comparação, Alisson, na Copa do Mundo passada, da Rússia, né? Da Rússia. Goiás tem 7 milhões e 300 mil habitantes. A Croácia, um pequeno país dos Balcãs, tem 5 milhões e meio de habitantes. A Croácia tem uma população menor que o nosso estado de Goiás. E olha a qualidade da seleção nacional da Croácia de futebol. Os caras foram vice-campeões mundiais. Eliminaram a Inglaterra, se não me engano, eliminaram muitos times grandes. Tem o melhor do mundo do ano passado, ou retrasado, não lembro. Aquele branquinho narigudo da Croácia, o Luka Modric, foi eleito o melhor do mundo. Então, cara, como isso? E por que Goiás não tem? Por que nós, com 7 milhões e 300 mil habitantes, aonde menino joga bola com papel embolado, chuta lata, usa chinelo de golzinho, por que não temos em Goiás jogadores que seriam talvez melhores que a seleção da Croácia? Por falta de apoio, falta de incentivo. E o clube que eu represento, que é o clube que eu tenho no meu coração, que é o Atlético, está fazendo sua parte, senhores. O Atlético está fazendo agora um investimento de milhões de reais na categoria de base. O Atlético tem um centro de treinamento que todos conhecem, que fica no setor Urias Magalhães, que é o centro de treinamento de futebol profissional, e está investindo na sua área em Aparecida, de Goiânia, na nossa cidade vizinha, eu acho que 3 ou 4 milhões de reais, para poder fazer um CT, para ficar ali excelente, para revelar jovens. Então, o dinheiro que o Atlético ganhou na classificação da Copa do Brasil, para as oitavas de finais, agora que estamos jogando hoje contra o Atlético Paranaense, se ganharmos vamos passar para quartas, o dinheiro passado, praticamente todo, o que não era para pagar a conta, o restante todo, foi para investir nesse centro de treinamento. Então nós vamos ter uma fábrica de talentos, uma fábrica de atletas, no mesmo sentido que o Santos fez na década de 90 e no começo dos anos 2000. Então a estratégia do Atlético é essa, é fazer uma fábrica de talentos para gerar jogadores, gerar atletas, e quem sabe o Vinícius Chiqueira estava me contando que o Vila Nova tem um projeto semelhante, vai começar a fazer um projeto com 800 jovens. Então, se o Goiás tiver um projeto semelhante, os clubes de Goiânia e do interior tiverem projetos semelhantes, é claro que os clubes pequenos do interior não tem como investir igual Atlético, Vila Nova ou Goiás, mas cada um do seu tamanho, com certeza nós teríamos condições aqui de ter uma fábrica de jogadores no nosso estado e ter um time forte, talvez igual o da Croácia, só dentro de Goiás, só com jogadores goianos ou revelados aqui. Mas é isso, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, e presidente, sábado estaremos lá em Rio Verde acompanhando o evento seu, junto com os prefeitos e as lideranças que apoiam você. Deputado Carlos Cabral. E antes do deputado chegar, agradeço o deputado Henrique Arantes pelo reconhecimento e também pelo apoio ao nosso encontro no sábado lá na cidade de Rio Verde. E obrigado aí pela sua presença também, deputado. Pela confirmação, né? E volto a falar, estendo o convite a todos os nossos colegas parlamentares que possam ir no sábado junto com o governador e alguns prefeitos do estado de Goiás. Deputado Carlos Cabral. Muito obrigado, senhor presidente. Eu já tinha marcado uma viagem nesse sábado, que já estava agendada, mas o convite de Vossa Excelência agora nos faz até repensar essa situação. Muito embora já tenham muitas pessoas envolvidas com o compromisso que marquei em Aragarças neste próximo sábado, presidente. Mas o convite do senhor é muito relevante. Obrigado por se lembrar de todos nós aqui. Mas, senhor presidente, senhores deputados, o motivo que me traz nessa tarde essa tribuna é celebrar aqui, antecipadamente,
os 173 anos da nossa querida cidade de Rio Verde, que serão completos amanhã, no dia 5 de agosto. Quisera que fosse uma redução de tributos, ocorrida há muitos anos atrás, deputado Antônio Gomide, que levantou o interesse de vários produtores para se estabelecerem ali naquela cidade, mais especificamente a família de José Rodrigues de Mendonça, que recebendo essa informação dos 10 anos de isenção de tributos, levou suas operações para aquela querida cidade. Rio Verde, ao longo de muitos anos, tem se tornado uma das terras mais acolhedoras. Temos pessoas de diversos lugares do país e até mesmo do mundo. Essa cidade vem experimentando transformações que até algumas décadas atrás, ali por volta dos anos 80, 70, poucas pessoas imaginariam que a gente chegaria no patamar que nós estamos hoje. Isso é graças à força desse povo trabalhador que existe na nossa cidade, de um povo que preza o companheirismo e que tem, inclusive, na força mútua, na cooperação mútua, a maior força do progresso do desenvolvimento. Uma prova disso é a existência da segunda maior cooperativa do Brasil em Rio Verde, a Comigo, que no meu entendimento, e eu sempre disse isso por onde eu ando no estado de Goiás, foi a grande mola propulsora para o desenvolvimento de Rio Verde. Essa cooperação mútua é que fez com que a produção em Rio Verde pudesse ser aumentada, pudesse ser subsidiada entre grupos de pessoas que se apoiavam e que levaram Rio Verde à condição do que foi hoje. Eu me lembro muito bem ainda, nos tempos de criança, em que se falava que as nossas terras eram um solo ácido e que não daria nada naquela terra, e que terra era muito barata. Hoje, se você for observar, depois de todo esse progresso, do que Rio Verde experimentou, principalmente com a força da cooperação de vários povos que para ali vieram e dos seus originários, as terras naquela cidade hoje são entre as mais valorizadas de todo o nosso país. Nosso povo é o povo grande responsável pelo desenvolvimento que aquela cidade e toda a região tem. Rio Verde arrasta toda a nossa região para o progresso e para o desenvolvimento. Agora, com a plataforma multimodal, recentemente inaugurada ali em Rio Verde, eu tenho certeza que outros muitos avanços ainda virão para a nossa cidade. Eu tenho a alegria de estar aqui e a honra muito mais do que alegria, há 3 mandatos nessa Assembleia que me foram conferidos pelo povo goiano, mas em especial com uma votação expressiva dos meus queridos conterrâneos da cidade onde eu nasci, onde a minha família nasceu, onde todos os meus antepassados nasceram e até hoje vivem, e onde eu vivo até hoje e crio os meus filhos com muito amor e carinho. Saúdo essa querida terra, dou aqui os meus parabéns a todo o povo de Rio Verde. E encerrando esses cumprimentos já antecipados, eu queria terminar as minhas palavras recitando uma poesia que eu tive a alegria de ver hoje no Facebook, estampada por um grande amigo, Manuel Francisco Pereira, um amigo da cidade de Rio Verde. Poderia aqui usar outros grandes nomes da poesia em Rio Verde, mas optei por um grande amigo, um cidadão comum, que escreveu traços e linhas que eu tenho certeza que representam bastante do que vivemos em Rio Verde. Esse grande amigo, Manuel Francisco Pereira, escreveu assim: nada como um telefone para atrapalhar a gente na hora que a gente mais precisa. Espera aí. É a poesia. Sumiu aqui do meu telefone, pensa. Está aqui. O Manuel Francisco Pereira escreveu a poesia 173 anos. Das abóboras de Rio Verde, Goiás, cidade de todas as águas, onde a boa prosa tem demais. Metrópole da produção com teus botecos da boa pinga, onde ainda tem o fuxico da rádio peão, de mentiras e verdades da boa ginga. Cidade universitária, receptora e hospitaleira, mentora de tradições, gestora de emoções, de cunho e força comercial, conhecimento do agronegócio, genética qualitativa da amizade, produtora de todos os afetos. Cidade múltipla centenária, com espírito jovem renovador, mantendo sua visão solidária na alma do seu povo trabalhador. És Rio Verde de Goiás, encanto de suas terras mais. Quem vem das bandas de lá, daqui não quer sair jamais. Parabéns, Rio Verde. Parabéns, deputado. Parabéns. Para discutir, deputado Vinícius Cirqueira. Jacaré Corona Jaque. Amanhã.
Boa tarde, senhor presidente. Novamente aqui na tribuna. Senhor presidente, matéria importante aqui que nós estamos discutindo. Mas eu quero aqui fazer mais um comentário baseado nas discussões anteriores, principalmente na fala do deputado Humberto Aidar e também do deputado Henrique Arantes. Essa semana o Vila Nova, junto com o SESC, Sistema Nacional do Comércio, e vem fazendo algumas parcerias ao Estado. Então, o Vila Nova, sei que o SESC também procurar os outros clubes da capital para poder implementar justamente essa questão da iniciação esportiva no Estado de Goiás. Mas nós, como deputados também da base, nós precisamos fazer algumas reflexões interessantes aqui sobre a política esportiva no Estado de Goiás. Todos sabem, foi público e notório os meus embates com o então secretário de esporte da época. Não vou falar nem o nome dele, porque a Ojeriza já vem junto. Enfim, mas eu quero aqui parabenizar a nova gestão da Secretaria de Esporte. Quando a gente bate, mas também precisamos elogiar. Estamos vendo algum rumo para o Serra Dourada. Serra Dourada, o palco do futebol nacional aqui do nosso estado, infelizmente já completa mais de um ano sem jogos oficiais e já tem um rumo ali de obras, de modernização do estádio. Essa política de fomentação ao esporte do SESC com os clubes tem o dedo da Secretaria de Esporte do Estado, na qual eu quero cumprimentar aqui também o presidente da FEComércio, Marcelo Baioc, e o superintendente do SESC, que é o Leopoldo Veiga Jardim. Então, aos poucos, a política esportiva vem voltando ao Estado de Goiás da maneira que nós esperamos. Esperamos aqui, presidente, que nós, deputados, podamos nos juntar aqui nas próximas imposições de emenda, fazer uma emenda de bancada, porque é vergonhoso o Estado de Goiás, essas condições dos ginásios de esporte que estão no interior e estado afora. Nós precisamos ter uma política pública, de fato, para resgatar esses ginásios que estão, a grande maioria, estado afora, jogados às traças, sem utilização devida para a prática esportiva, até mocó eles viraram. Então, nós precisamos aqui fazer uma reflexão e cabe a nós nos unirmos para isso. Senhor presidente, sobre o projeto em pauta, quero apresentar uma emenda a ele para melhorar e especificar melhor o projeto, aprimorá-lo o projeto. Então eu peço para que Vossa Excelência possa acatar a emenda para que nós possamos discuti-lo novamente. Com certeza, deputado. Acatada a sua emenda, emendado que foi, encaminho novamente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e fica prejudicada a votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 0860, Henrique Arantes. Proíbe a utilização de logomarca e slogan de gestão de governo e da outras providências. Está em discussão. Deputado Alisson Lima. Para o governo usar só o Estado, o Estado não usar logomarca. Tem 150 anos. Foi vetado. Chegou ontem. 19? É veto? Cadê a matéria em questão? Estamos de volta à tribuna. Presidente, deputadas, deputados, para poder aqui discutir sobre o projeto do deputado Henrique Arantes, que proíbe a utilização de logomarca e slogan de gestão de governo e da outras providências. Manifestar aqui meu voto favorável ao projeto em questão, né? Haja vista que nós temos que ter muito critério em relação à forma com que essas logomarcas e slogans governamentais, oficiais são utilizados aí, muitas vezes são utilizados politicamente. Eu não sei se essa, inclusive, é a intenção aí do nobre deputado, mas gostaria de manifestar o meu apoio aqui ao projeto em questão, aproveitar a oportunidade para poder falar sobre o veto do governador Ronaldo Caiado sobre o projeto de lei de autoria do mesmo deputado, o deputado Henrique Arantes, que visava, o projeto de lei em si visa parcelar o IPVA pelo menos em 10 ou 12 vezes, o ideal seria ao longo do ano, de janeiro a dezembro, para que as pessoas possam pagar o IPVA dentro de uma realidade mais condizente, Hoje em dia, às vezes, a pessoa pega um IPVA, um vencimento anual de R$2.000, de R$3.000, e aí, caso parcelasse, a pessoa conseguiria realmente pagar mais dentro da sua realidade econômica e financeira. As famílias estão afetadas, o governo
tem de pensar, claro, o lado orçamentário, mas também tem que pensar o lado social. E é isso que eu tenho dito aqui, deputados, deputado Michael, desde o começo, deputado Major Araújo também, que o governo não pode ser apenas um governo com preocupação fiscal. Essa marca está sendo muito equivocada aqui do Brasil, de governadores que ficam querendo implementar essa agenda fiscal, e a secretária Cristiane Schmidt tem essa essência, ela é uma economista liberal, gosta dessa pauta de ajuste fiscal o tempo todo. Temos que levar em consideração que muito mais importante, ou tão importante quanto o fiscal, o lado econômico, é o lado social. Nós não podemos, em hipótese alguma, sociedade, em hipótese alguma, permitir que o governo pense apenas no lado fiscal, no ajuste econômico e deixar de lado o social. Então nós temos hoje um índice de desemprego aqui em Goiás altíssimo. Ontem mesmo se tem um dado importante aqui, quase 200 mil pessoas desempregadas em Goiânia e na região metropolitana, dados do CAGED. É um número impressionante, quase 200 mil pessoas desempregadas em Goiânia e na região metropolitana. Sem falar que nós temos 17 milhões de brasileiros hoje num contexto de extrema pobreza e extrema miséria. Então, as famílias foram afetadas. Familiares que tinham 3, 4 pessoas trabalhando, hoje estão com 2 pessoas, às vezes só uma pessoa na família está trabalhando. Então, como o orçamento das famílias foi prejudicado por conta da pandemia, seria um mínimo agora, a sociedade, com que o governo de Goiás adotasse esse parcelamento. Eu acompanhei todo esse projeto do deputado Henrique, votei a favor aqui no parlamento e fiquei torcendo para que o governador sancionasse a lei. Até acompanhei, deputado Henrique, a entrevista de Vossa Excelência na Rádio Sucesso, há uns 20 dias atrás, falando sobre a expectativa do governador sancionar esse projeto de lei. Pois ele vetou, deputado Major Araújo. Mais uma vez, o governador Ronaldo Caiado mostrando que faz governo de elite, infelizmente. Já concedeu redução para 7% do ICMS para combustível de aeronave. Queria perguntar aí, quantas pessoas nesse estado têm jatinho na garagem? Vossa Excelência tem, Major? Vossa Excelência que é um deputado estadual que tem um rendimento até bem acima da realidade desse país. Quem tem jatinho na garagem? Poucos nesse estado, pois o governo de Goiás concedeu redução para 7% do combustível, os insumos, querosene, enfim, para aeronaves, para jatinhos. Ah, deputado Alisson, mas tem aí a aviação civil por trás, que é um setor importante, o turismo aqui de Goiás. Ok, então vamos conceder uma isenção também, de forma assimétrica, para toda a sociedade, para todos os setores, para o setor de logística, que tem um insumo diesel que é muito caro, que está arrebentando com as transportadoras e com as empresas de logística, para toda a sociedade, e para o cidadão que também está cansado de pagar imposto. Por que o governo vai e concede uma isenção, uma redução para 7%, apenas para o setor da aviação? Porque é um governo de elite. E agora mais uma prova aqui, do projeto de lei do deputado Henrique Arantes, que o governador vetou um projeto de lei que daria uma certa facilidade para as pessoas pagarem o IPVA de maneira parcelada, 10 ou 12 vezes ao ano. O governador vetou, porque mais uma vez está mostrando que está sempre aí preocupado apenas com a elite e com a parcela mais abastada da sociedade. Uma vergonha, infelizmente, desse governo. Deputado Chico AGL. Você vai responder o Alisson? Deixa que eu falo. Então não, deixa que eu falo. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas. Eu discuto o primeiro, então, aí você fala depois. Quero cumprimentar a todos, dizer que sou favorável ao projeto, mas eu gostaria de, nessa tarde, parabenizar Rio Verde pelos 173 anos, em nome de toda a população de Rio Verde, de Goiás, e em nome também do nosso presidente Lissau, deputado Carlos, compartilhar um pouco de Rio Verde nessa tarde, um pequeno vídeo aí em homenagem ao nosso município e aos nossos trabalhadores que aqui vivem e pagam seus impostos. Então, se possível, mostrar para nós esse vídeo aí, parabenizando e mostrando o Rio Verde para todos que nos assistem pela TV Assembleia nesse momento. Eu passei 3 vezes, já chegou o relatório pronto. Aí ele vai pro mas já está pronto, vai acostumando. Cidade que se destaca por suas riquezas: soja, milho, pecuária, indústrias, construção civil.
Realmente Rio Verde é uma terra onde tudo prospera por um único motivo: a nossa gente. Aliás, esta é a maior riqueza de nossa cidade. Rio Verde recebe diariamente diferentes pessoas das mais diversas regiões do país e do mundo. Essa mistura de culturas transforma a cidade em um verdadeiro ninho de oportunidades e de prosperidade. Sou nordestino, apaixonado pela minha terra. Há mais de 2 décadas, assim como tantos outros, escolhi Rio Verde para ser a minha casa. Tenho orgulho de representar a nossa cidade na Assembleia Legislativa de Goiás. O meu trabalho é buscar o melhor para todos. E com Rio Verde não é diferente. Hoje eu quero, além de parabenizar, agradecer essa cidade e todos os rioverdenses por terem me recebido tão bem. Continuarei retribuindo esse carinho com trabalho. Parabéns, Rio Verde. Obrigado. Era isso que eu queria, cumprimentar nossa cidade, parabenizar, Lissau, pelo seu trabalho e por ter escolhido também Rio Verde, né? Ao prefeito Paulo do Vale, que tanto tem feito e está fazendo pela nossa cidade, pelo nosso povo, transformando o Rio Verde numa referência, não só para Goiás, mas também para todo o Brasil. O povo que trabalha e que quer o bem maior ainda para a nossa cidade. Era isso que eu queria desejar e cumprimentar a todos, agradecendo. Um grande abraço, que Deus abençoe. Questão de ordem, senhor presidente. Vou dar a palavra para o deputado Humberto Aidar. Senhor presidente, só para cumprimentar aqui o material publicitário que fez o Chica GL, falando da cidade que o acolheu, Rio Verde, mas me chamou a atenção, Gomide, a desenvoltura do Chica GL frente às câmeras. Então, além de deputado, além de comerciante, um garoto propaganda, senhor presidente. Parabéns ao deputado Chico, parabéns à nossa querida Rio Verde. A exemplo dele, eu também não nasci em Rio Verde, mas escolhemos essa cidade para viver e temos orgulho do progresso e do crescimento que Rio Verde e da importância que tem hoje para a economia do país, né? Deputado Henrique Arantes. Quando apresentei esse projeto, proibindo a utilização de logomarca e slogan de gestão de governo, foi justamente para pensar numa padronização, que aí entra governador, sai governador, usa somente o brasão do Estado. Então, independente de quem que mande no Estado ou no governo, ter um padrão único e que vai atravessar. Então, para poder trabalhar mais a logomarca do próprio Estado. Então, foi essa a intenção. E o outro projeto, o deputado Alisson disse aqui, que nós apresentamos, ele e também o deputado Humberto Teófilo apresentou na época projetos de teor semelhante, para poder parcelar o IPVA em até 12 vezes. Quando ele foi aprovado, eu pensei, olha, a chance dele ser vetado é grande. Então eu vou tentar conversar com a Secretaria de Economia e ver a possibilidade de sancionar esse projeto. Fiz uma reunião lá e, conversando com eles, Alisson, eu vi algumas possíveis falhas que o projeto teria. A obrigatoriedade de parcelar em 12 vezes, a gente não colocou na lei em até 12 e não colocou o valor de IPVA. E a maioria, o que eles me disseram lá, a maioria dos veículos do Estado pagam até R$200 de IPVA. Então são motocicletas que pagam 160, 140, 180 reais de IPVA. E você parcelar isso em 12 vezes, você não conseguiria talvez ficar inviável pelo custo bancário. E a intenção do projeto, quando a gente apresentou,
carros que pagam R$1.600, R$1.000, R$2.000, R$3.000 de IPVA, que pesa muito no bolso do cidadão. Então a ideia era essa inicial. E como a gente não tinha margem, não podia vetar artigo, o artigo era inteiro esse, era simples, era só isso. Parcelem até 12 vezes. E o que eles me falaram? Falaram, olha, beleza, dificilmente a gente pode sancionar esse projeto, mas vamos trabalhar uma alternativa para apresentar um novo texto em agosto para poder permitir um parcelamento. Isso eu achei interessante, eu achei eles abertos para poder dialogar e ver uma possibilidade de conceder um benefício no IPVA dos cidadãos. Então, vamos estar buscando essa reunião já agora em breve. Eu tive a notícia ontem do veto do projeto, já pedi a agenda de novo lá com o chefe de gabinete da economia, para poder tratar uma minuta que seja um meio termo, que a gente possa fazer um acordo com o Estado para poder ter algum benefício para o contribuinte. Eu não sei exatamente qual será a proposta que eles vão trazer, mas de qualquer jeito, eu ainda acho que é interessante a gente poder parcelar em até 12 vezes. Talvez não em 12, os que têm custo menor, talvez um imposto de R$200, em deputado major, uma moto, você parcelar em 12, fica parcelas de menos de R$20. Então você parcelaria essa em 3, em 5, talvez, em 5 de 40, 4 de 50, nessa linha, eu acredito que estaria mais interessante para o Estado. E os impostos mais caros, os impostos de carros que giram em torno de R$1.600 a mais, ou R$1.000 para mais, aí sim você parcelar nas 12 vezes para caber melhor no bolso do contribuinte. Então essa foi a conversa. O projeto foi sim vetado, mas há a porta aberta para a construção de um novo texto que a gente vai trabalhar aqui em conjunto para poder aprovar. Isso é uma vitória do parlamento junto da sociedade. Então, eu achei interessante a postura do chefe de gabinete da Secretaria de Economia, quando eu o procurei, em deixar as mãos e os canais abertos para poder construir um novo texto. Então, eu fiz questão de subir aqui para dizer, porque também tomei ciência do projeto ontem, do veto dele, e vi que trouxe luz para o debate, então é importante pontuar como estava aqui, para a gente poder continuar debatendo essa matéria e as demais. Perfeitamente. Encerrada a discussão, está em votação. Encerrado. Solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado para votação. (22 votos), está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Senhor presidente, processo em fase de segunda discussão e votação. Não, já chega. 7865 e 1816. Deputado Carlos Cabral e Vinícius Siqueira. Altera a lei 19.039, de 8 de outubro de 2015 e dá outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado para votação. Agora. Deputado Iso Moreira, deputado Tião Caroço, deputado Gustavo Seba, deputado Thales Barreto, deputado Henrique Arantes, está voltando, deputado Paulo César, aqui deputado Henrique, ó. Deputado Cário Salim,
Deputado Rubens Marques. Deputado Vinícius Cirqueira. Deputado Major Araújo. Deputado Alisson Lima. Deputado Tiago Albernaz está aqui do meu lado. Deputado delegado Eduardo Prado. Já temos voto suficiente? 24. Está tudo ok, deputado. 25 votos, está aprovado em segunda discussão e votação. A Secretaria para Extração de Autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação, 0860, deputado Henrique Arantes. Proíbe a utilização de logomarca e slogan de gestão do governo e da outra presidência. Esse já votou, deputado. Já votou. Então estourou, né? Só essa pauta. Senhor presidente, a vontade de votar é tanto que a gente está querendo repetir projeto. Votando duas vezes. Só a pauta de hoje foi essa. Perfeitamente. Encerrada a pauta da ordem do dia, senhores deputados, há uma solicitação do deputado Humberto Aidar, que já foi aprovado pelo plenário, para termos comissão mista agora. Então eu encerro a presente sessão, convocando outra para amanhã no horário regimental, e agora a comissão mista sob a presidência do deputado Humberto Aidar. Está encerrada a sessão.